Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 4 de março, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Anúncios que vendem exploração de dia zero crescem 70% ao ano, construindo uma arquitetura Zero Trust e experiência do usuário é fundamental na implementação do SASE. E se você quer acompanhar outras notícias num formato um pouco diferente, a minha sugestão é que siga o meu perfil no Instagram, @GedersonFreitas, e lá você vai ver notícias como essa. Grupo Lazarus ataca infraestruturas com vulnerabilidade Zero Day. E eu começo com essa notícia que fala: anúncios que vendem exploração de dia zero crescem 70% ao ano. Investigadores de segurança alertam que operadores de ameaças estão recorrendo cada vez mais a explorações de dia zero para aumentar a taxa de sucesso de ataques direcionados avançados. O Grupo IB revela em seu relatório de tendências de crimes de alta tecnologia 2023-2024 um aumento de 70% nos anúncios que vendem explorações de dia zero entre 2022 e 2023. Em alguns casos, como a vulnerabilidade de dia zero CVE 2023-38831, no formato de arquivo zip, os operadores de ameaças que descobrem um bug fornecem acesso aos clientes por uma taxa de assinatura, neste caso, de $1.000 por mês. Essa prática é bastante comum entre grupos avançados de cibercriminalidade ligados a Estados-nação, especialmente para atividades de ciberespionagem em que os operadores de ameaças precisam de estabelecer persistência e espionar suas vítimas durante períodos prolongados sem serem descobertos, afirma o relatório. O Grupo IB alerta também sobre o interesse crescente nas credenciais do chat GPT no submundo do crime cibernético, como forma de chegar a dados corporativos sensíveis. Isso ocorre porque os grandes modelos de linguagens LLMs públicos salvam automaticamente os logs de bate-papos como o modelo IA, mas as contas geralmente não são protegidas pela autenticação multifator. Isso significa que qualquer operador de ameaça com acesso à conta de um usuário corporativo poderá obter um caminho direto para um volume de informações confidenciais. O Grupo IB diz ter detectado mais de 225 mil registros de InfoStealer, ladrão de informações em tradução livre, à venda na Dark Web, com conteúdo de credenciais ChatGPT comprometidas entre janeiro e outubro de 2023. À medida que as empresas investem mais pesadamente em dispositivos e computadores Apple, esses sistemas tornam-se alvos cada vez mais populares de ataques, acrescenta um relatório. O Grupo IB diz que o número de consultas nos fóruns clandestinos mais populares relacionados a ladrões de macOS aumentou 5 vezes entre 2022 e 2023. E quem quer acessar o relatório na íntegra do Grupo IB, a minha sugestão é que acesse, desculpe, o site cisoadvisor.com.br. Ao final dessa matéria tem um link em inglês para todo o relatório. O grande ponto aqui é claro que nós falamos, quando a gente fala de ataque direto, a vulnerabilidade de dia zero ou zero day, ela é interessante, mas ela não é a mais usual. Como sabemos, a maioria dos lugares, o processo de gestão de vulnerabilidades ele não é eficiente. Portanto, empresas e instituições demoram muito tempo para fazer as correções. Logo, os criminosos estão interessados em vulnerabilidades conhecidas para que eles possam justamente explorar essa fragilidade no processo, essa demora que existe via de regra. Aqui nós estamos falando de algo diferente, nós estamos falando de cyberespionagem, em que os criminosos precisam garantir persistência para poder capturando informações e poder, com isso, obter o máximo de informações possíveis de uma determinada vítima. Aí sim, né, a questão do Zero Day acaba sendo um diferencial, porque eles conseguem garantir persistência, visto que não existe correção para aquela fragilidade. Agora, um ponto bastante importante, né, tirando essas questões além da vulnerabilidade, está relacionado
ao uso da inteligência artificial e como os criminosos se aproveitam do fato da maioria das ferramentas de IA generativa não terem condições de utilizar um segundo fator de autenticação, não ter habilitado esse controle que é tão básico. E o histórico está presente. Somado a isso, a má conduta de boa parte das pessoas que utilizam esses sistemas sem se dar conta se estão colocando ali informações confidenciais ou que deveriam estar restritas dentro das ferramentas corporativas. Esse é um grande ponto e que merece, obviamente, uma reflexão de todos nós. Construindo uma arquitetura Zero Trust. Dizer que o crime cibernético se tornou popular é eufemismo. A ameaça não é mais um potencial para as organizações, é uma inevitabilidade que as destruirá se não tiverem as defesas corretas implementadas. Como resultado, a arquitetura Zero Trust está se tornando cada vez mais uma defesa cibernética obrigatória que as organizações podem usar para manter os agentes de ameaças fora de suas redes. Em contraste com o tradicional princípio de segurança cibernética confiar, mas verificar, o Zero Trust faz exatamente o que diz: nada é inerentemente confiável. Em vez disso, todos os utilizadores, dispositivos e aplicações recebem um número mínimo de privilégios necessários para executar os seus trabalhos e funções. Aí aqui, galera, assim, primeiro ponto, antes de entrar aqui nos detalhes da estratégia, é que esse sempre foi o princípio da segurança, o princípio do privilégio mínimo. Parece que o Zero Trust trouxe algo extremamente novo. Não há nada de novo nisso, em absoluto. Então, quais são as principais etapas que as organizações devem seguir para construir a arquitetura Zero Trust de forma eficaz? 1. Estratégia, orçamento e planejamento. A arquitetura Zero Trust não é um produto. Não é possível comprá-la direto da caixa. Em vez disso, é um processo que pode ser construído utilizando vários produtos e políticas que funcionam em conjunto para melhorar a segurança, limitando a confiança, monitorando a atividade da rede e tendo visibilidade em todos os ativos. Ter uma estratégia bem definida antes de adotar o Zero Trust é essencial. Isso inclui decidir o que precisa ser trazido para o escopo da arquitetura Zero Trust, marcos de implantação, alocação orçamentária anual para o projeto, bem como um plano de execução. 2. Entendendo a rede. O primeiro passo mais importante no Zero Trust é ter uma compreensão clara da rede e do que é classificado como normal. Aqui estamos falando de conectividade. Da perspectiva do usuário, isso envolve compreensão. Quem são os usuários, de onde estão fazendo o login, a que horas do dia estão fazendo login, o que estão acessando e quais dispositivos usam para acessar a rede corporativa. Depois que as organizações entendem isso, elas poderão ver o que é normal em sua rede e definir políticas para coincidir com o comportamento aceito do usuário. 3. Visibilidade. Depois que as organizações tiverem um inventário atualizado de todos os usuários, dispositivos e aplicativos que se enquadrarão na arquitetura Zero Trust, elas deverão garantir que tenham visibilidade contínua deles para que comportamentos anômalos possam ser detectados rapidamente. 4. Estabelecendo políticas. A parte mais manual da jornada Zero Trust envolve a definição de políticas para usuários e dispositivos em torno de comportamentos aceitáveis. Para os usuários, isso pode significar que eles só podem fazer login nos sistemas em determinados horários do dia e acessar determinadas partes da rede a partir de determinados dispositivos e locais específicos. Para dispositivos, isso envolverá interações na rede e como eles podem se comunicar com outros aplicativos. Por exemplo, qual é o comportamento aceitável de uma impressora? O que seria considerado malicioso? E 5. Melhorando por meio da automação. Depois que as organizações definirem as políticas, elas poderão contar com ferramentas que poderão aplicá-las automaticamente aos funcionários e aos ativos dos dispositivos. Isso ajuda a reduzir a sobrecarga manual e permite que as organizações integrem Zero Trust em todos os ativos, mesmo à medida que sua rede e força de trabalho crescem. Zero Trust oferece às organizações muitos benefícios de segurança, mas iniciar a adoção costuma ser um maior desafio. Galera, eu repito o que eu disse antes. Não acho que aqui seja um conceito novo, não há nada de novo, mas é algo antigo
que existe uma fórmula agora de como aplicar. Muito se falava, desde sempre, que segurança deveria prezar para dar apenas os acessos que eram realmente necessários para a execução das atividades, etc. Agora, visto todos os incidentes, isso ganhou força. Esse conceito antigo ganhou força. E o que essa matéria trouxe, e de uma forma muito interessante, é exatamente como estruturar isso. Como fazer isso da melhor forma. E não tem como fazer sem conhecer adequadamente. Primeiro, saber onde estão as informações que precisam ser adequadamente protegidas. Segundo, quais são os sistemas, usuários e dispositivos que fazem parte desse ecossistema. Entender isso e aplicar regras restritivas. Ponto. Simples assim. E na última matéria de hoje, experiência do usuário é fundamental na implementação do SASE. Pesquisa da Checkpoint Software revela a visão de 608 profissionais de segurança que destacaram a mudança em direção à solução de segurança centradas no usuário. A Checkpoint Software divulga uma pesquisa global com percepções de 608 profissionais de segurança, a qual destaca a importância crítica da experiência do usuário final na adoção e implementação das soluções Security Access Service Edge, SASE. A maioria, 72% dos entrevistados, identificaram a experiência do usuário final abrangendo integração perfeita e acesso ininterrupto como sua principal preocupação, ressaltando uma mudança significativa no cenário da segurança cibernética em direção a um design centrado no usuário. A pesquisa foi realizada pela equipe de especialistas das soluções Harmony SASE da Checkpoint Software e fornece uma compreensão diferenciada da adoção do SASE. Os resultados revelam que, embora a jornada rumo à implementação completa do SASE esteja em andamento, há um interesse pronunciado nos aspectos de segurança da estrutura, especialmente ZTNA, Zero Trust Network Access e SWG, Secure Web Gateway. Isso reflete uma tendência mais ampla no mercado de priorizar medidas de segurança que facilitem o acesso direto e seguro à internet para aplicações em nuvem, alinhando-se com o princípio de confiança zero. À medida que as organizações navegam pelas complexidades da transformação digital, a pesquisa sublinha um reconhecimento crescente da necessidade de soluções de segurança cibernética que não apenas protejam contra ameaças, mas que o façam de uma forma que melhore em vez de dificultar a experiência do usuário. Principais destaques da pesquisa: a experiência do usuário reina suprema. A pesquisa destaca uma mudança de paradigma com 72% dos profissionais de segurança classificando a experiência do usuário final como sua prioridade, enfatizando a necessidade de soluções SASE que garantam uma interação perfeita do usuário sem comprometer a segurança. Demanda por soluções unificadas. Refletindo uma tendência notável, mais da metade dos profissionais expressaram na pesquisa, a preferência por adquirir componentes SASE de um único fornecedor, apontando para um mercado mais inclinado para soluções integradas e abrangentes de segurança cibernética. E Zero Trust e Security Web Gateway na vanguarda, ao aprofundar recursos específicos do SASE, Zero Trust Network Access e Security Web Gateway, surgiram como os componentes mais valorizados, recebendo 73% e 58% dos votos dos entrevistados, respectivamente. Essa preferência indica uma forte indicação para medidas de segurança robustas que também apoiam a experiência dos usuários. As grandes empresas, 27%, empresas de médio porte, 34%, e pequenas e médias empresas, 39%, representaram a pesquisa sobre SASE da Checkpoint Software. 3/4 das respostas vieram de profissionais com posições nas áreas de rede, segurança e engenharia. Um adicional de 2% dos entrevistados são líderes sêniores de TI e segurança, incluindo CISOs, CSOs e CIOs. Além da experiência do usuário, outras considerações que chamam a atenção desses profissionais para adquirir uma solução SASE incluem riqueza de recursos de segurança, 63%, custo da solução, 62%, e encontrar uma solução SASE completa com todos os componentes em um único fornecedor, 52%. Quando questionados sobre quais são os recursos do SASE mais importantes,
os 73% dos entrevistados classificaram o acesso à rede de confiança zero, enquanto 58% consideraram o gateway web seguro como os mais altos. Bom, a matéria segue trazendo alguns aspectos aqui sobre esse estudo. Obviamente traz a visão de um fornecedor que tem esse tipo de solução. E claro, uma das muitas missões e difíceis missões é justamente equilibrar segurança com experiência do usuário. É claro que se é muito simples, muito fácil, provavelmente seja menos seguro. Isso é uma tendência. Da mesma forma que se for muito engessado, muito controlado, muito seguro, provavelmente seja muito difícil de ser utilizado. Então é preciso, obviamente, encontrar um equilíbrio. Não é uma missão simples, mas é algo que deve estar sim na pauta de todo executivo, de toda pessoa que trabalha com segurança, pois é bastante importante. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou dessa matéria, dessas matérias, se elas fizeram sentido para você, então curta esse vídeo, salve o conteúdo para compartilhar com seus colegas e amigos, porque é compartilhando conhecimento que geramos efetivamente cultura de segurança da informação. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Por hoje é só, ótimo dia, ótima semana e até a próxima!